Ei, galera! Corvo na voz aqui rapidinho para dar um aviso top. Acabamos de abrir nosso Patreon. Agora vocês têm acesso a todas as fanfics adiantadas, capítulos novos primeiro e ainda podem solicitar as histórias que quiserem. Link na descrição. Capítulo 121. O Deus do Amor Puro entra no campo de batalha. Acima da colônia Ascendai. Uma energia amaldiçoada agitava-se violentamente como um mar em ebulição. A chegada repentina de Yagami Sora quebrou o frágil equilíbrio que existia entre as figuras mais influentes da colônia. Embora Ryu Ishigori e Takaku Uro tivessem zombado do recém-chegado, chamando de alguém que buscava a morte, seus corpos reagiram instintivamente. A distância entre eles aumentou. Seus olhares se tornaram mais penetrantes. Os instintos dos poderosos feiticeiros lhes revelaram algo importante. O jovem quieto de casaco preto era muito mais perigoso do que o soldado de elite armado com katana que estava atrás dele. Ei, senpai! Yagami Sora falou casualmente, virando-se ligeiramente em direção a Yuta Okotsu, que estava atrás dele. Mesmo tendo dito que assumiria o controle desta mesa de mahjong, ele deu de ombros. Você começou o jogo. Então eu deveria pelo menos deixar você aproveitar. Ele apontou preguiçosamente para os dois inimigos à frente. Você escolhe um. O resto é meu. Yuta limpou o sangue do canto da boca. Sua respiração se estabilizou. A katana em sua mão vibrou suavemente, respondendo à onda de energia amaldiçoada que o atravessava. Aquele topete. Ele disse calmamente. Ryu Ishigori. Ele possui a maior produção de energia amaldiçoada. Quero encará-lo diretamente. Boa escolha. Sora estalou os dedos. Então eu lidarei com a Senhora do Céu. Quem você está chamando de dama? Takaku Uro reagiu imediatamente. Sua expressão se contorceu em irritação. Apesar de ser um feiticeiro reencarnado de séculos atrás, ela se preocupava muito com a sua aparência. Ser chamada de velha por um adolescente era imperdoável. Manipulação do céu. Ela levantou a mão. O ar ao seu redor se distorceu. O próprio céu se contorceu. Como um tecido invisível sendo puxado e dobrado. O espaço se distorceu em direção a Yagami Sora. Um ataque capaz de dobrar aço. Mas Sora nem sequer olhou para aquilo. Ele simplesmente estalou os dedos. Foto. A distorção desapareceu instantaneamente. Como uma ondulação apagada da água. Relaxe, tia. Sora deu um leve sorriso. Deixe meu veterano terminar o aquecimento. Então eu vou brincar com você direito. As pupilas de Uro se contraíram. O que acabou de acontecer? Sua distorção espacial simplesmente desaparecido. Antes que ela pudesse processar isso, Yuta se mudou. Bum! O chão explodiu sob seus pés. Ele avançou como uma bala em direção a Ryu Ishigori. O sorriso de Ryu se alargou. Bom! Seu topete brilhava com uma energia amaldiçoada e comprimida. Explosão de granito. Um raio devastador foi disparado para a frente. O ataque rugiu como artilharia, capaz de demolir edifícios. Mas Yuta não se esquivou. Rika! O ar se rasgou. Uma presença monstruosa manifestou-se atrás dele. Rika Orimoto. Uma figura gigantesca e grotesca apareceu. Olhos brilhando em um tom carmesim. Presas à mostra. Rika abriu a boca e mordeu diretamente o feixe de energia amaldiçoada que se aproximava. Rachadura. A viga se estilhaçou, como vidro sendo esmagado entre os dentes. Os olhos de Ryu se arregalaram. O que? Minha produção completa. Comido? Perto dali, Sora cruzou os braços como um comentarista observando a partida. O Deus do Amor Puro faz jus ao título. Embora Rika agora seja mais como um repositório externo de energia amaldiçoada e técnicas, ela continua sendo assustadora. E com as reservas ridículas de energia amaldiçoada do Yuta Senpai. Ele balançou levemente a cabeça.
Tentando subjugá-lo diretamente, ele lançou um olhar para Ryu. Isso é suicídio. No centro do campo de batalha, Yuta já havia alcançado Ryu. Sua aura havia mudado completamente. Antes, ele era uma lâmina ainda dentro da bainha. Agora, aquela lâmina havia sido desembainhada. Totalmente exposto. Imparável. Técnica, cópia. Um megafone apareceu em sua mão. A técnica de Toji no Maki. Morrer. A ordem ecoou pelo campo de batalha. Uma lei. Impossível resistir. O corpo de Ryu se contraiu. Sangue jorrou de sua boca. Discurso amaldiçoado? Ele cambaleou. Mas Yuta já estava se movendo. Sua katana desceu. Bum! O chão se abriu. Uma enorme trincheira escavada no campo de batalha. Ryu caiu para trás. Um profundo corte rasgou seu peito. Mas o ataque não parou. Rika! O espírito gigante amaldiçoado ergueu o braço. Então o derrubou. Como uma montanha que desaba. Mover! Ryu rugiu, canalizando energia amaldiçoada para a defesa. Mas contra a força monstruosa de Rika, sua resistência não significava nada. Dengue! O chão cedeu. Formou-se uma cratera com dezenas de metros de largura. Uma nuvem de poeira subiu aos céus. Toda a colônia de Sendai tremeu. Observando de longe, o rosto de Takako Uro empalideceu. Aquilo não foi uma briga. Era um poder avassalador. E ainda mais aterrador. Era o jovem que ainda não havia se mexido. Yagami Sora. Ele simplesmente ficou parado ali, assistindo. No entanto, a pressão que ele emanava parecia mais profunda do que o poder explosivo de Yuta. Era como encarar um abismo sem fim. Gostou do espetáculo? Uma voz sussurrou de repente ao lado dela. Uro se virou bruscamente. Yagami Sora estava atrás dela. A menos de 5 metros de distância. Sua garganta secou. Quando foi que ele? Agora é a sua vez. Sora sorriu. Uro instintivamente deu um passo para trás. Quem é você? Meu. Sora deu de ombros. Apenas um cidadão gentil que estava passando por ali. E alguém aqui para te ensinar sobre fósseis antigos. Seus olhos brilharam levemente. Como se parece o verdadeiro poder. Então, sua energia amaldiçoada irrompeu. Se a energia de Yuta fosse como uma enchente furiosa, o de Sora era como o oceano. Silencioso. Sem fim. Capaz de engolir tudo. Toda a colônia de Sendai ficou paralisada. Todos os jogadores de Cooling Game. Todo observador oculto. Todos os monstros que espreitam nas ruínas. Todos eles sentiram isso. Um novo predador tinha entrado no campo de batalha. Capítulo 122. A maldição da barata. Contaminação mental. Colônia de Sendai. Sistema de esgoto subterrâneo. Escuro. Úmido. O ar estava denso com um cheiro nauseante de podridão e esgoto. Este era um lugar intocado pela luz do sol. Um ambiente perfeito para a proliferação da sujeira. Guinchado? Guinchado? Os sons de rastejamento ecoavam incessantemente pelos canos. Como inúmeras garras raspando contra o metal. Suficiente para causar arrepios em qualquer um. Formas pretas cobriam todas as superfícies. Paredes. Tetos. Canais de água. Uma maré de insetos. Baratas. Milhões deles. Não. Bilhões. No centro do enxame, erguia-se uma figura grotesca. Uma barata humanoide de 3 metros de altura. 6 membros. Olhos compostos salientes. Uma espada serrilhada empunhada em suas garras. A lâmina da vida purulenta. Uma arma amaldiçoada, coberta por inúmeros ovos de parasitas. Essa criatura era um espírito amaldiçoado de nível especial.
Kurourushi. Um ser nascido do nojo e do medo coletivos da humanidade em relação às baratas. Não possuía nenhuma inteligência complexa. Apenas instinto. 2 instintos. Comer. Reproduzir. Com fome. Suas mandíbulas estalaram. Coma, coma. De cima do teto do esgoto. Uma imensa energia amaldiçoada irrompeu. A batalha entre os feiticeiros mais poderosos da colônia. Para Kurourushi. Isso significava uma coisa. Comida. Ele ergueu a lâmina. O enxame obedeceu. Comos. Milhões de baratas subiram em massa pelos túneis do esgoto. Campo de batalha terrestre. Assim que Yagami Sora se preparou para confrontar Takakuuro, o chão tremeu subitamente. Bum! Tampas de bueiro explodiram para cima. Debaixo das ruas. Uma torrente negra irrompeu. Que diabos é isso? Jogadores do Cooling Game que estavam por perto gritaram. A onda negra inundou o campo de batalha, devorando tudo. Edifícios. Árvores. Destroços. Mas não era água. Eram baratas. Um enxame interminável. Eka. O rosto de Takakuuro empalideceu. Mesmo como um antigo feiticeiro. Seus instintos se revoltaram. Kurourushi. Ela murmurou. Aquela coisa nojenta. Nas proximidades, Yuta Okotsu abriu caminho através do enxame com golpes amplos e precisos. As baratas explodiam em névoa negra por onde sua lâmina passava. Mas foi inútil. Mate 100. 1000 os substituíram. Mate 1000. 10.000 avançaram em disparada. E esses não eram insetos comuns. Cada barata era uma construção de energia amaldiçoada. Suas mordidas carregavam podridão e decomposição. Sora! Yuta gritou. São muitos. Precisamos encontrar a fonte. Eu sei. Yagami Sora pairava calmamente sobre o campo de batalha. Olhando para baixo, para o oceano negro que se arrasta. Um leve arrepio surgiu em seus olhos. Este nível de infestação é praticamente poluição espiritual. Ele apontou para um bueiro próximo. Disso, uma enorme presença amaldiçoada emanou. Te encontrei. Sora desapareceu. No instante seguinte, ele apareceu exatamente acima da abertura. O enxame reagiu imediatamente. Guinchado. Bilhões de baratas subiram em massa. Uma onda gigante viva. Eles o envolveram instantaneamente. Sora! O coração de Yuta apertou. Mas antes que ele pudesse intervir, um zumbido profundo emergiu do interior do enxame. Bzzz. A massa de insetos começou a aumentar. Uma luz branca irrompeu das fendas entre seus corpos. Como a luz do sol que penetra pelas nuvens de tempestade. Manipulação de vetores. Geração de plasma. Boom! A temperatura subiu vertiginosamente em um instante. Não fogo. Algo muito além do fogo. Plasma. As moléculas de ar foram despojadas de elétrons e superaquecidas a níveis inimagináveis. Quente o suficiente para vaporizar aço. As baratas se desintegraram instantaneamente. Sem gritos. Sem resistência. Eles simplesmente desapareceram. Uma esfera de luz branca se expandiu para fora, derretendo o enxame como neve sob o sol. Em segundos, uma zona circular com centenas de metros de largura havia sido desmatada. O chão derreteu e se transformou em vidro. O calor ondulava pelo ar. Yagami Sora estava no centro, completamente ileso. Ele sacudiu a poeira do casaco com um gesto displicente. Então, olhou para dentro da abertura brilhante do esgoto. Sair. Por quanto tempo você pretende se esconder? Bum! O bueiro explodiu. Kurourushi rompeu em fúria. Seu corpo ficou completamente carbonizado pelo plasma. A lâmina da vida purulenta deformou-se com o calor. Dor, dor.
A maldição gritou. Seus olhos compostos tremiam de raiva. Coma! Você! Ele brandiu a lâmina. Os ovos que revestiam a espada se contorciam. Se a lâmina tocasse a carne, milhares de larvas eclodiriam dentro do corpo da vítima. Mas Sora não se esquivou. Ele levantou a mão. Palma da mão voltada para a frente. Você quer me comer? Você não tem qualificação nem para ser adubo. Manipulação de vetores. Aceleração de partículas microscópicas. Uma turbulência invisível se formou em sua palma. Azoto. Oxigênio. Cada molécula no ar, acelerado a uma velocidade próxima da relatividade. Desaparecer. Bum! Uma ondulação transparente disparou para a frente. Silencioso. Invisível. Atravessou o corpo de Kurourushi. Sem explosão. Sem sangue. O espírito amaldiçoado simplesmente desmontou-se. Moléculas separadas. Átomos dispersos. Da cabeça aos pés. Seu corpo se dissolveu no nada. Como um desenho apagado da existência. SK. O som final de Kurourushi nunca terminou. Sua voz desapareceu junto com o resto do seu corpo. Clang! A lâmina da vida purulenta caiu no chão. A única prova de que isso alguma vez existiu. O silêncio engoliu o campo de batalha. Todos os jogadores em Sendai ficaram olhando fixamente. Congelado. Morte instantânea. Aniquilação completa. Uma maldição de grau especial. Apagado sem resistência. Que tipo de técnica? Takakuro sussurrou. Seus dentes tremeram. Ela já tinha visto muitos feiticeiros poderosos. Muitas técnicas estranhas. Mas isso não era uma técnica. Era tirania. Sora estalou os dedos. Uma rajada de ar levantou a lâmina imunda. E atirou para longe, em meio às ruínas em chamas. Que nojo! Então ele se virou. Olhando diretamente para Takakuro. Den. Ele deu um leve sorriso. O problema das baratas está resolvido. Agora. Vamos resolver isso com você. O corpo de Uro tremia. Ela queria correr. Mas as pernas dela não se mexiam. Temer. Puro medo. Pela primeira vez. Ela entendeu alguma coisa. Yagami Sora não havia se juntado ao campo de batalha de Sendai para jogar o jogo. Ele tinha vindo virar a mesa. Capítulo 123. Capítulo 123. A Bruxa do Céu, Espaço e Vetores. Você, fique para trás. A voz de Takakuro tremia enquanto ela observava Yagami Sora caminhar em sua direção. Passo a passo. Sem pressa. Imparável. Ela já havia sido capitã do Esquadrão Sol, Lua e Estrelas, a unidade de assassinos a serviço do clã Fujiwara. Um feiticeiro de elite temido séculos atrás. Mas agora, encarando esse menino, ela se sentia como uma presa diante de um predador. A pressão que emanava dele a sufocava. O que houve, tia? Sora inclinou a cabeça. Seu tom de voz transmitia uma calma zombeteira. Você não estava confiante agora há pouco? Você estava pronto para me torcer o pescoço com seu truque espacial. Uro cerrou os dentes. O medo lhe dilacerava o coração. Mas ela o engoliu à força. Ela era uma guerreira. Um guerreiro poderia morrer. Mas ela não morreria tremendo. Não me subestime. Sua energia amaldiçoada irrompeu. Técnica. Manipulação do céu. Ela agarrou o ar com as duas mãos. Como se estivesse agarrando um tecido invisível. Então, ela puxou com força. Rachadura. O céu distorceu-se violentamente. O espaço ao redor de Yagami Sora se distorceu como um tecido sendo retorcido. Uma verdadeira ruptura espacial. Se um feiticeiro comum fosse apanhado lá dentro, seus corpos seriam despedaçados instantaneamente.
Até mesmo Yuta Okkotsu já havia sido forçado a se esquivar de tais ataques anteriormente. Mas Sora não se mexeu. Ele permaneceu de pé, calmo, com as mãos ainda nos bolsos. O espaço distorcido tocou e deslizou para longe, como a água que flui ao redor da pedra. Os olhos de Takako Uro se arregalaram. Impossível. Sua técnica tratava o próprio céu como uma superfície. Um plano manipulável. Ela poderia torcê-lo, dobre-o, até mesmo quebrá-lo. Qualquer coisa dentro desse plano distorcido seria arrastada junto com ele. Mas nada disso o afetou. A explicação é simples. Sora falou calmamente. A distorção espacial ainda é resultado de forças que atuam no espaço. Campos de força, gravidade, impulso e toda a força. Ele levantou um dedo. Tem um vetor. Ele deu leves tapinhas no ar. Uma onda se espalhou para fora. O espaço distorcido se suavizou instantaneamente, como rugas sendo alisadas com ferro de passar. Se você entender a fórmula vetorial por trás da distorção, Sora prosseguiu, você pode reverter isso. Aplanar o terreno. Ele olhou para ela com uma leve pena. Sua técnica é interessante. Infelizmente, você se deparou com o adversário errado. Contra poder de cálculo suficiente, todo truque se torna previsível. Uro congelou. Vetor. Cálculo. Equações de campo. Nenhum desses conceitos existia na época dela. Mas ela compreendeu uma coisa claramente. Sua técnica havia sido completamente neutralizada. Eu me recuso a acreditar nisso. Sua voz se transformou em um grito. Não vou perder para um pirralho ridículo. Ela bateu com as duas mãos no chão. Manipulação do céu. Quebra-gelo. O céu se fragmentou. Um impacto devastador formado pela distorção espacial comprimida. Bum! A força invisível caiu em direção a Sora. Pressão suficiente para esmagar prédios. Sora suspirou baixinho. Teimoso. Seus olhos se tornaram mais penetrantes. Se você gosta tanto de manipular o espaço, então deixe-me mostrar a você como é o verdadeiro controle espacial. Ele levantou a mão. Manipulação de vetores. Singularidade gravitacional. Uma esfera negra apareceu na palma da sua mão. Pequeno. Apenas do tamanho de um punho. Mas no momento em que apareceu, a luz se curvava ao redor dele. Ar deformado. A poeira espiralou para dentro. Um ponto de compressão gravitacional extrema. Como um buraco negro em miniatura. Ir. Sora estendeu a mão para frente. A esfera deslizou lentamente para cima. Encontro com o ataque de Uro. Não houve explosão. Nenhum rugido. No momento em que a distorção tocou a esfera, desapareceu. Absorvido. Então a gravidade se expandiu. Tudo ao redor começou a desmoronar para dentro. Ar. Pó. Destroços. Até mesmo a luz se curvava em direção ao centro. Os olhos de Takako Uro se arregalaram em horror. Seu corpo começou a deslizar em direção à esfera. Não! Ela tentou fugir, tentando distorcer o céu novamente. Mas o campo gravitacional aprisionou completamente o espaço circundante. A técnica dela falhou. Ai! Ela gritou enquanto era arrastada para mais perto. Outro medidor. E ela seria reduzida a nada. De repente, a esfera parou. A gravidade desapareceu. Uro caiu do céu, caindo com força no chão. Ela ficou ali deitada, ofegante, encharcado de suor frio, como alguém que acabou de escapar da morte. Ela olhou para cima. Em Yagami Sora, flutuando no ar. Ele olhou para baixo com calma, como um deus observando um inseto. Por que você não me matou? Ela perguntou com a voz rouca. Por que você ainda é útil?
Sora respondeu. Sua técnica espacial é rara. Matar você seria um desperdício. Ele lançou um olhar para Yuta Okutsu, que se aproximava por perto. E meu veterano aqui? Parece muito interessado nisso. Yuta assentiu pensativamente. Se eu copiar, ele disse, a construção de domínios pode se tornar muito mais fácil. Takakuro olhou fixamente para eles. Estupefato. Uma delas poderia neutralizar a distorção espacial. O outro poderia copiar técnicas. Que tipo de monstros eram esses feiticeiros modernos? Minha era acabou. Ela sussurrou amargamente. Então ela fechou os olhos. Eu me rendo. Conquiste os pontos. Notificação do sistema. Pontos transferidos, 70. Sora mal olhou para a notificação. Em vez disso, ele olhou para Yuta. Bem. Yuta levantou a mão, agarrando-se ao vazio. Rachadura. O céu distorceu-se ligeiramente. Ainda não estava perfeito, mas era inconfundível. Manipulação do céu. Sora estalou os dedos. Legal. Então isso deixa apenas um. Ele se virou em direção ao campo de batalha. Da cratera ao longe. Ryu Ishigori saiu lentamente. Sangue escorrendo pelo seu peito. Mas seu sorriso continuava selvagem. Ainda não acabou. Ele riu roucamente. Meu canhão. Ainda não demitiu o suficiente. Capítulo 124. Capítulo 124. Torre, perdendo duelo de artilharia. Ainda não acabou. Meu canhão. Eu não demiti o suficiente. Do centro da cratera despedaçada. Ryu Ishigori levantou-se lentamente. Seu corpo estava coberto de sangue. Mas o fogo em seus olhos ardia mais forte do que nunca. Ele entrou no jogo de eliminação por um único motivo. Para satisfazer sua fome. Em sua vida anterior, ele havia vivido sem arrependimentos. No entanto, sempre senti que algo estava faltando. Como um grande banquete que não tem o último prato. Sobremesa. Até hoje. Até conhecer Yuta Okutsu. Até que ele encontrou Yagami Sora. A emoção de estar à beira da morte? A sensação inebriante de liberar energia amaldiçoada sem restrições? Aquele vazio em seu coração foi finalmente preenchido. Ha 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 ha. Ryu deu uma gargalhada descontrolada. Seu topete flamejava com uma energia amaldiçoada condensada. Mas desta vez, não era apenas energia amaldiçoada. Ele estava consumindo sua própria força vital. Tudo o que ele tinha. Para uma última foto. Ei, senpai. Sora olhou de soslaio para Yuta Okutsu. Sua testa franziu-se ligeiramente. Ele está prestes a demitir tudo. Eu sei. Yuta apertou ainda mais o cabo de sua katana. Mas eu não consigo me esquivar. Se essa explosão não for controlada. Ele olhou para os quarteirões distantes da cidade. Metade de Sendai desaparecerá. Os ataques de Ryu causavam destruição em nível de artilharia. Se eles não o impedissem, milhares morreriam. Então nós bloqueamos juntos. Sora deu um passo à frente. Ao lado de Yuta. Estou curioso. Qual é o poder da maior produção de energia amaldiçoada da história? Yuta assentiu com a cabeça. Tudo bem. Os dois estavam lado a lado, encarando a peça de artilharia viva. Vamos! Ryu rugiu. Bum! Toda a colônia de Sendai tremeu violentamente. Um raio de energia amaldiçoada irrompeu de seu topete. Mais de 50 metros de largura. O feixe de luz rasgou o ar como uma estrela cadente. O solo derreteu. Prédios foram vaporizados. A atmosfera vibrava sob a pressão. Rika! Yuta ligou. A silhueta monstruosa de Rika apareceu mais uma vez atrás dele. Uma energia amaldiçoada surgiu como uma onda gigante. No mesmo instante, Sora levantou a mão.
Mas ele não contra-atacou. Em vez de manipulação de vetores. Reflexão total. Uma barreira transparente se desdobrou diante deles. Invisível. Mas absoluto. No instante seguinte, a enorme viga colidiu com ele. SZZZZZZ. O atrito ecoou pelo céu. Duas forças colossais colidiram. Ondas de choque arrasaram tudo que estava por perto. Empurre-o para trás. As veias saltavam na testa de Sora. Nem ele esperava esse nível de produção. A enorme quantidade de energia amaldiçoada sobrecarregava os limites de cálculo do seu controle vetorial. Dentro da sua mente, o sistema processou os dados freneticamente. Aviso: proteção sob carga extrema. Potência de processamento em capacidade máxima. Probabilidade de sucesso da reflexão, 99,9%. Tudo bem. Sora estreitou os olhos. Você pode saborear sua sobremesa sozinho, ponto. Bum! A barreira vetorial se contorceu violentamente. Então, o feixe mudou de direção. O ataque de Ryu foi refletido. Devolvido. Mas agora, isso lhe conferia ainda mais poder. A energia de Yu Terrika foi adicionada ao reflexo. O que? Os olhos de Ryu se arregalaram. Seu próprio ataque final estava correndo de volta em direção a ele. Por um instante, tudo desacelerou. Então Ryu riu. Um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Então é isso. Esse é o sabor da sobremesa. Bum! O raio o engoliu. Uma enorme nuvem em forma de cogumelo surgiu acima de Sendai. Uma luz ofuscante inundou o campo de batalha. Minutos depois, a fumaça finalmente se dissipou. Uma cratera gigantesca permaneceu. Na parte inferior, deitem o corpo de Ryu Ishigori. Um buraco atravessou seu peito. A vida acabou. Mas o sorriso dele permaneceu. Ele finalmente provou sua sobremesa. Acabou. Yuten banhou sua katana, expirando lentamente. A manifestação de Rika desapareceu. Essa breve batalha consumiu uma energia enorme. Sim. Sora olhou para a cratera em silêncio. Um lampejo de emoção mista passou pelos seus olhos. Sim. Ele saiu satisfeito. Mesmo como inimigo. Um homem que vivia apenas para a batalha não era desagradável. Sora se virou, analisando as ruínas distantes. Vários jogadores ocultos do jogo da eliminação estavam assistindo. Mas depois de testemunhar aquela batalha, ninguém se atreveu a dar um passo à frente. Vamos lá, senpai. Sora disse calmamente. A colônia de Senda está estabelecida. Notificação do sistema. O jogador Ryu Ishigori derrotou. Pontos obtidos, mais 77. Sora olhou de relance para sua interface. Pontuação atual, 1337. Entre vitórias anteriores, Iguruma, Uro e outras mortes acumuladas, seu total havia ultrapassado 1000. Yuta olhou de relance. São muitos pontos. O que você vai fazer com eles? Sora deu um leve sorriso. Melhorar o jogo. Ele olhou para cima. Kogane. O pequeno Shikigami dourado apareceu. Por favor, indique a regra que deseja adicionar. Primeira regra. Permitir que os jogadores transfiram pontos uns para os outros. Isso permitiria que não combatentes sobrevivessem através da cooperação em vez de matar. Regra adicionada. Pontos consumidos, 100. Segunda regra. Sora continuou. Permitir a substituição de jogadores que entram na barreira com consentimento. Isso permitiria a participação de aliados externos, se necessário. Regra adicionada. Pontos consumidos, 100. Por enquanto, está bom. Sora se espreguiçou um pouco. É melhor guardar o resto. Ele olhou na direção de Yuta. E você?
Yuta refletiu por um instante. Em seguida, apontou para uma estrutura alta próxima. Vou ficar aqui. Há algo importante guardando aquela torre. Uma das contingências de Kenjaku. Entendi. Sora assentiu com a cabeça. Então irei para outro lugar. A colônia Sakurajima. Ouvi dizer que alguém conhecido está tendo problemas por lá. Maki. Yuta piscou. Ela é incrivelmente forte. O que poderia estar incomodando-a? Os olhos de Sora se estreitaram. Um sorriso frio surgiu. Seu oponente. É um fantasma teimoso. Naoya Zenin. O homem que Maki matou. Agora renascida como uma maldição. E desta vez, Sora estalou os nós dos dedos. Ele é ainda mais repugnante. Seu sorriso tornou-se frio. Perfeito. Já faz um tempo que não desmonto o lixo. Esperançosamente, ele sobrevive tempo suficiente para gritar. Capítulo 125. Colhendo pontos e mudando o jogo. Com a morte de Ryu Ishigori, a batalha dentro da colônia de Sendai finalmente chegou ao fim. O impasse quádruplo que dominava a colônia havia entrado em colapso total. Das potências originais que governaram Sendai, Ryu Ishigori, morto, Takaku Uro, derrotada e rendida, Kurourushi, exterminada anteriormente, e Yuta Okikotsu, a vencedora final. E ao lado dele estava uma nova anomalia. Yagami Sora. Juntos, os dois varreram o campo de batalha como uma tempestade. Quem testemunhou a batalha sabia de uma coisa com clareza. Sendai agora lhes pertencia. Yagami Sora estava no telhado do prédio mais alto da cidade em ruínas. Dali, ele tinha vista para toda a colônia. Estradas esburacadas. Prédios desabados. A fumaça ainda se espalha pelo céu. No entanto, em comparação com o caos anterior, a intenção opressiva de matar havia desaparecido. Tudo bem. Sora cruzou os braços. Hora da colheita. Ele abriu a interface do jogo de Kulin. O pequeno Shikigami dourado apareceu ao lado dele. Kogane. Um mapa espalhado pelo ar. Inúmeros pontos piscavam em Sendai. Cada ponto representava um jogador oculto. Yuta olhou para o mapa. Você não vai caçá-los um por um, vai? Sora deu um leve sorriso. Não. Muito ineficiente. Ele levantou a mão. Uma energia amaldiçoada amplificou sua voz. Suas palavras ecoaram por toda a colônia de Sendai. Atenção a todos os jogadores do Kulin Game em Sendai. Este é Yagami Sora. A cidade ficou em silêncio. Estou lhe dando duas opções. Primeiro, entregue quaisquer pontos que excedam o mínimo necessário para sobreviver. Segundo, eu venho buscá-los pessoalmente. Ele fez uma pausa. Então acrescentou calmamente. E se eu mesmo os coletar? Não posso garantir que ficarei apenas com os pontos. Toda a colônia entrou em pânico. Isto é um roubo. Ele está louco. Quem ele pensa que é? Mas a raiva passou rapidamente. Porque todos já tinham visto a batalha anteriormente. A batalha em que Ryu Ishigori foi aniquilado. Se alguém capaz de derrotar aquele monstro viesse atrás deles, eles não durariam nem 10 segundos. Assim, a resistência desapareceu. O medo substituiu. Um por um, os jogadores saíram de seus esconderijos. Em pouco tempo, formou-se uma fila em frente ao prédio. Os jogadores se aproximaram nervosamente. Pontos transferidos. Então fugiu rapidamente. O evento mais bizarro da história do Kulin Game havia começado. Entrega voluntária de pontos. Yuta observou a fila aumentar. Você acabou de roubar a colônia inteira. Sora deu de ombros. Redistribuição eficiente de recursos. Eventualmente, uma menina pequena deu um passo à frente. Ela parecia ter apenas 15 anos. Suas mãos tremiam. Eu também preciso dar pontos. Sora franziu ligeiramente a testa.
Ele percebeu imediatamente algo incomum. Ela praticamente não tinha energia amaldiçoada. Você não é um feiticeiro. A garota balançou a cabeça negativamente. Eu acordei aqui. Não sei como. Sora suspirou baixinho. Ele abriu a interface. Transferi 100 pontos para ela. Lá. Isso é o suficiente para sobreviver ao jogo. Os olhos dela se arregalaram. Você vai me dar isso? Sim. Vou providenciar para que você saia mais tarde. A menina caiu em prantos. Obrigado, irmãozão. Yuta observava em silêncio. Sua expressão suavizou-se. Você é mais gentil do que admite. Sora balançou a cabeça negativamente. Não é gentileza. É um princípio básico. Se abandonarmos isso... Ele olhou para o céu. Então não somos diferentes de Kenjaku. Horas se passaram. Os pontos continuaram a ser marcados. Finalmente. Sora conferiu o total. Pontuação atual, 2150. 2000. Ele assentiu com a cabeça. Isso é o suficiente para começar a mudar o jogo. Kogane reapareceu. Por favor, indique a regra que deseja adicionar. Sora levantou um dedo. Terceira regra. Permitir que os jogadores transfiram pontos para outros jogadores. Essa regra permitiria que não combatentes sobrevivessem sem matar. Regra adicionada. Pontos consumidos, 100. Sora continuou. Quarta regra. Estabelecer uma rede de comunicação entre as colônias. Isso permitiria que aliados separados por barreiras se coordenassem. Regra adicionada. Pontos consumidos, 100. Ele cruzou os braços. Pensamento. Então falou novamente. Quinta regra. Os jogadores podem sair temporariamente de uma colônia pagando com pontos. Kogane fez uma pausa. Processamento. A avaliação das regras em andamento. Por alguns segundos. Nada aconteceu. Então. Regra aceita. Pontos consumidos, 100. Sora deu um leve sorriso. Isso deve resolver o problema. Agora, os não combatentes podiam escapar. E os aliados podiam se deslocar entre as colônias. Pela primeira vez desde o início do jogo da eliminação. As regras começaram a se voltar contra seu criador. Yuta pareceu impressionado. Você acabou de reescrever o campo de batalha. Sora se espreguiçou casualmente. Ainda não é suficiente. Se quisermos impedir o ritual de Kenjaku, precisaremos de mais. Ele se virou em direção ao horizonte. De qualquer forma, meu trabalho aqui está feito. Yuta apontou para uma torre distante. Vou permanecer em Sendai. Há algo importante aqui. Um dos preparativos de Kenjaku. Entendi. Asas negras de energia amaldiçoada se espalham atrás de Sora. Então irei para outro lugar. A colônia Sakurajima. Yuta piscou. Maki está lá, não é? Sim. Mas ela não está sozinha. Os olhos de Sora se estreitaram. Ela está brigando com alguém muito persistente. Distante. Dentro da colônia Sakurajima. Um espírito amaldiçoado gigantesco flutuava sobre uma rocha vulcânica. Uma massa grotesca de carne e membros. Em seu centro. Um rosto familiar contorcido pelo ódio. Naoya Zenin. Maki. A maldição sussurrou. Eu voltei. Desta vez. Vou te despedaçar. Em pé diante dele. Sangue em seu rosto. Lâmina na mão. Maki Zenin deu um passo à frente. Ao lado dela estava Noritoshi Kamo. Maki cuspiu sangue. Seus olhos ardiam de frio. Você de novo. Se morrer uma vez não fosse suficiente. Vou te matar 2 vezes. A lâmina da libertação da alma zumbiu. Restrição celestial vs maldição vingativa. A batalha por Sakurajima estava prestes a começar.
Capítulo 126. Capítulo 126. Colônia Sakurajima, Insetos e Humanos. A Colônia Sakurajima. Uma terra vulcânica estéril. Cinzas cobriram o chão como neve cinzenta. Fumaça de enxofre pairava no ar, queimando os pulmões a cada respiração. Rachaduras se espalham pela terra, liberando jatos de vapor escaldante. Parecia menos com o Japão. E mais parecido com a entrada do inferno. Por toda essa terra devastada, uma perseguição brutal se desenrolou. Maki! 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 Por que você não olha para mim? Uma grotesca massa de carne gritou pelo céu. Tentáculos se enrolavam em torno de um corpo inchado. Em seu centro, um rosto familiar deformado pelo ódio. Naoya Zenin. Agora renascida como uma maldição. Seus traços, antes belos, haviam se tornado monstruosos. As veias estavam salientes. Olhos vermelhos. O sorriso dele era pura loucura. Eu era mais forte que você. Por que você me matou? Por que você se tornou algo assim? Abaixo dele, Maki Zenin correu em disparada pelo terreno vulcânico. A katana da alma dividida brilhava em sua mão. Ela se movia como uma chita à caça. Cada salto abrangia dezenas de metros. Atrás dela corria Noritoshi Kamo. Sua respiração estava irregular. As duas bolsas de sangue que ele carregava na cintura já estavam vazias. Maki! Isso não vai funcionar! O corpo monstruoso de Naoya passou zunindo por cima da cabeça como um meteoro. Sua velocidade ultrapassou Mach 3. Cada movimento desencadeava uma explosão sônica. Ele está evoluindo! Kamo gritou. Do casulo à forma completa. Se isso continuar, vamos morrer. Eu sei. A voz de Maki permaneceu calma. Mas o suor escorria por sua têmpora. Ele está aprendendo. Cada movimento que eu faço. Ele está se adaptando. Se isso continuasse, o espírito amaldiçoado os superaria completamente. De repente, uma sombra caiu do alto. Bum! Naoya caiu no chão exatamente onde Maki estivera momentos antes. A explosão lançou os dois caças pelos ares. Te peguei! Naoya gritou. Tentáculos chicoteavam para fora como lanças. Maki deu uma cambalhota no ar. Sua lâmina reluziu. Clang! A katana Split Soul atingiu o tentáculo. Mas o impacto foi quase imperceptível. Seu corpo endureceu novamente. Os olhos de Maki se estreitaram. Inútil! Naoya uivou. Tentáculos caíram como uma chuva de tempestade. Eu superei Toji Zenin. Eu sou o mais forte. Vou te despedaçar pedaço por pedaço. Assim que Maki se preparou para um contra-ataque desesperado, algo cortou o ar. SHHHK. Uma lâmina negra de vento. Energia amaldiçoada comprimida. Um dos tentáculos de Naoya caiu instantaneamente. Ah! Naoya gritou. Ele virou a cabeça bruscamente em direção ao céu. Quem fez isso? Uma figura desceu lentamente. Asas negras se desdobrando como as de um anjo caído. Yagami Sora. Ele olhou de relance para Maki e Kamo. Ambos cobertos de cinzas e sangue. Parece que cheguei na hora certa. Maki suspirou aliviada. Sora. Tome cuidado. Aquilo é absurdamente rápido. Rápido? Sora ergueu uma sobrancelha. Bom. A velocidade é a minha especialidade. Ele se virou para Naoya, examinando a esfera grotesca da carne. Uau! É assim que você está agora. Isso não é vingança. Isso é um acidente biológico. O rosto de Naoya ficou roxo de raiva. Eu vou te matar. Seu corpo desapareceu. Feitiçaria de projeção. Naoya dividiu o tempo em 24 quadros por segundo. Dentro de cada quadro, sua velocidade ultrapassava a do som.
Ele acelerou em direção a Sora como um míssil vivo. Impacto Mach 3. Mas Sora não se mexeu. Nem um pouco. Pouco antes da colisão, apareceu uma barreira transparente. Escudo vetorial. Mas desta vez, não se tratava apenas de defesa. Manipulação de vetores. Inversão cinética. Boom! A onda de choque dobrou de tamanho. Naoya bateu em uma parede invisível. Cada grama de seu ímpeto refletido de volta. A maldição recuou mais rápido do que antes. Colidir. Ele se chocou contra o penhasco vulcânico. A montanha inteira tremeu. Cam olhou em choque. Que diabos? Aquele foi um impacto de potência máxima, de nível especial. Sora sacudiu a poeira do casaco com calma. Eu te disse. Você está cerca de 20.000 anos adiantado em relação à minha idade para competir comigo em velocidade. Ele caminhou em direção à cratera. Cada passo ecoando pelo campo de batalha. Você se compara ao Toge. Seus olhos se tornaram frios. Ele foi um homem que ultrapassou os limites do próprio céu. E você? Você não passa de um verme se engasgando com inveja. Dentro da cratera, Naoya começou a rir. Metade do seu corpo estava dilacerada. Contudo, a energia amaldiçoada ao seu redor aumentou violentamente. Reflexão. Então esse é o seu truque. Seu sorriso se alargou. Então vamos ver se você consegue refletir isso. Suas mãos formaram selos. Uma onda repugnante de energia amaldiçoada explodiu para fora. Expansão de domínio. Palácio da Lua da Célula Temporal. O mundo mudou. O deserto vulcânico desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma câmara grotesca com celas e globos oculares. O tempo pareceu desacelerar. Cada segundo dividido em 24 quadros. Qualquer pessoa que não obedecesse à regra de movimentação ficava congelado por um segundo. E naquele único segundo, Naoya poderia matá-los instantaneamente. Este é o meu mundo. Naoya gritou. Aqui. Eu sou Deus. Kamo congelou. Seus membros travaram. Um domínio com sucesso garantido. O desespero tomou conta de seus olhos. Mas Sora apenas suspirou. Esse é o domínio mais feio que eu já vi. Ele levantou uma das mãos. A luz se concentrou na ponta de seus dedos. Você acha que regras fazem de você um deus? Um sorriso frio surgiu. Então eu vou te mostrar algo interessante. Não consigo expandir um domínio. Mas eu consigo quebrar um. Manipulação de vetores. Produção máxima. Oscilação espacial. A luz recuou para dentro. Não para fora. Todo o domínio estremeceu. Rachadura. Como vidro se estilhaçando. O sorriso de Naoya congelou. Seu domínio. A técnica suprema de uma maldição de nível especial. Estava se desfazendo. Como? Como isso é possível? A voz de Sora ecoou calmamente. Diante da força absoluta, regras não significam nada. Quebrar. Bum! O domínio se despedaçou completamente. A realidade retornou. Naoya desmaiou. Energia amaldiçoada emanando de seu corpo. Sua carta na manga havia desaparecido. Agora ele não passava de um inseto moribundo. Sora se virou para Maki. Sua luta. Termine isso. Maki inspirou lentamente. Ela apertou ainda mais a katana da alma dividida. Seus olhos estavam calmos. Claro. Inabalável. Ela deu um passo à frente. Naoya. Desta vez. Acabou mesmo. Um único flash. Uma falta. Baque. A cabeça de Naoya voou para o ar. Sua expressão ficou congelada em descrença. Mesmo na morte, ele não conseguia entender. Por que ele perdeu? A resposta sempre fora simples.
Porque a força nunca teve a ver com orgulho, ou linhagem sanguínea, ou arrogância. Era uma questão de determinação. O espírito amaldiçoado se dissolveu. Cinzas espalhadas pelo vento vulcânico. Notificação do sistema. Maldição de grau especial na Oia Zenin eliminado. Pontos mais 50. Maqui limpou o sangue de sua lâmina. Pela primeira vez na vida. A sombra da família Zenin desapareceu de seu coração. Ela não era substituta de ninguém. Não a sombra de Mai. Não foi uma falha do clã. Ela era simplesmente Maqui. Sora deu um tapinha leve no ombro dela. Bom trabalho. Maqui deu um sorriso irônico. Sim. Então ela perguntou baixinho. E agora? Sora olhou para o céu. Seu olhar tornou-se sério. Agora. Nós nos preparamos. Para quê? A resposta de Sora foi simples. A etapa final. Porque restavam apenas alguns inimigos. O gênio por trás do jogo da eliminação. Kenjaku. O antigo feiticeiro que detém o destino de Megumi. Sukuna. E a guerra que decidiria tudo. O fim do jogo da eliminação. Estava se aproximando. Capítulo 127. Capítulo 127. O tirano celestial da segunda geração. Cinzas vulcânicas ainda flutuavam sobre Sakurajima como uma interminável camada de neve negra. O espírito amaldiçoado de Naoya Zenin finalmente se dissipou. O silêncio retornou ao campo de batalha. No centro do terreno em ruínas estava Maki Zenin. Sua mão ainda segurava a katana da alma dividida. A lâmina tremeu levemente. Não por fadiga. Não por medo. Mas a partir de algo mais profundo. Transformação. Como você está se sentindo? Yagami Sora aproximou-se e atirou-lhe uma garrafa de água. Maki pegou. Bebi tudo de uma vez. Em seguida, expirou lentamente. Luz. Sua voz era calma. Mas seja sincero. Durante anos, ela viveu à sombra do clã Zenin. Comparado com Toji Zenin. Em comparação com as expectativas de sua família. Em comparação até mesmo com sua irmã. Mesmo após despertar o poder da restrição celestial. Uma pequena dúvida persistia. Mas agora. Aquela sombra finalmente se dissipou. Sora deu um leve sorriso. Você superou Toji. Não apenas em força. Em espírito. Toji havia escapado do clã Zenin. Escapou da responsabilidade. Escapei de tudo. Maki não tinha. Ela confrontou a situação. Destruiu. E seguiu em frente. Para onde vamos agora? Noritoshi Kamo se aproximou. Suas feridas foram enfaixadas com uma técnica básica de maldição reversa. Ainda pálida. Mas estável. Sora abriu o mapa do jogo da eliminação. A projeção de Kogane flutuou ao lado dele. Vamos para a colônia de Tóquio número 1. Megumi e Yuji se depararam com algo. Maki franziu a testa. Com esses dois juntos? Quem poderia ameaçá-los? Os olhos de Sora escureceram ligeiramente. Um feiticeiro chamado Ana Kuruzu. O anjo. Ela pode extinguir técnicas amaldiçoadas. E ela é a chave para abrir o reino da prisão. O que significa? Maki murmurou. Ela também pode matar o receptáculo de Sukuna. Sora assentiu com a cabeça. Exatamente. Vamos embora. Colônia de Tóquio número 1. As ruínas de Tóquio se estendiam infinitamente. Fumaça subia em espirais acima dos arranha-céus desabados. E no centro do campo de batalha, um estranho confronto se desenrolou. Megumi Fushiguro e Yuji Tadori estavam cercados. Não por feiticeiros, mas soldados. Soldados estrangeiros. Unidades militares americanas. Fuzis de assalto apontados diretamente para eles. Congelar. Mãos à vista.
Yuji piscou. São soldados? Megumi franziu a testa. Eles não deveriam estar dentro da barreira. Mas a verdade era simples. Para aumentar a produção de energia amaldiçoada para o jogo da eliminação, Kenjaku havia atraído governos estrangeiros para as colônias, prometendo-lhes uma nova fonte de energia. A missão deles era simples: capturar feiticeiros. Megumi sussurrou. Não os matemática. Eles ainda são civis. Yuji assentiu com a cabeça. Entendi. Eles se prepararam para romper as linhas. De repente. Ratatatatata. Helicópteros sobrevoavam o local em alta velocidade. Uma chuva de tiros de metralhadora caiu como uma tempestade. Megumi! Yuji gritou. Megumi formou um selo instantaneamente. Técnica das 10 sombras. Fuga do coelho. Centenas de coelhos irromperam de sua sombra, formando um escudo vivo. As balas rasgaram o enxame. Mas os coelhos lhes deram tempo. Então, o céu se iluminou. Uma coluna de luz divina desceu. Técnica. Escada de Jacó. Um feixe de luz intenso envolveu os helicópteros. Sem explosão. Sem fogo. A aeronave simplesmente parou de funcionar. Seus motores se apagaram. Eles caíram silenciosamente no chão. As armas dos soldados apresentaram defeito. O metal tornou-se inútil. Megumi olhou para cima. Flutuando no ar. Uma menina com asas brancas e uma auréola. Ana Kuruzu. Vocês dois estão bem? Ela desceu suavemente. Megumi manteve-se cautelosa. Quem é você? Ana Kuruzu. Ela sorriu suavemente. Aquele que está falando agora. Ela bateu com a mão na cabeça. É o anjo. Yuji piscou. Anjo. Tem como objetivo eliminar um certo feiticeiro. Aquele conhecido como os caídos. Yuji ficou paralisado. Megumi franziu a testa. Quem? De repente, a bochecha de Yuji se abriu. Apareceu uma boca. Sukuna riu. He. Caído. Esse seria eu. O silêncio se instalou instantaneamente. Os olhos de Ana mudaram. Frio. Mortal. Te encontrei. A luz voltou a se intensificar. A escada de Jacó estava pronta para disparar. Megumi deu um passo à frente. Espere. Esse é o Yuji. Sukuna não pode assumir o controle total. Ana zombou. Você é ingênuo. Sukuna não pode ser contida. Para destruí-lo, o navio deve morrer. A luz intensificou-se. Yuji fechou os olhos. Então. Palmas. 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 Os aplausos ecoaram pelo campo de batalha. Desempenho maravilhoso. Todos se viraram. Yagami Sora saiu das ruínas. Maki e Kamo atrás dele. O rosto de Yuji se iluminou. Sora! Megumi suspirou aliviada. Sora sorriu calmamente. Senhorita Angel. Poderia me dar um minuto? Ana estreitou os olhos. Você é perigoso. Você também consegue sentir isso? Sora deu uma risadinha. Ele deu um passo à frente, interpondo-se entre eles. Compartilhamos o mesmo inimigo. Ana franziu a testa. Quem? Sora respondeu com um nome. Kenjaku. Aquele que criou o jogo do abate. Mate Sukuna agora e nada mudará. Pare Kenjaku. E o jogo termina. Ana hesitou. Sora apontou para Yuji. Aquele garoto. Ele está sob minha proteção. Se você quiser matá-lo. Sua energia amaldiçoada irrompeu. Uma pressão esmagadora tomava conta do campo de batalha. Até mesmo Ana recuou inconscientemente. Você terá que passar por mim primeiro. O silêncio se prolongou. Finalmente,
Ana baixou a mão. Multar. Eu cooperarei. Mas se Sukuna perder o controle, eu vou matá-lo. Sora estalou os dedos. Negócio. Então ele se virou para os soldados que ainda permaneciam no local. Agora. Vamos recolher o lixo. Maki sorriu. Com prazer. Ela desenhou a katana da alma dividida. O massacre durou menos de 3 minutos. Contra feiticeiros. As armas modernas não significavam nada. Quando tudo acabou, corpos jaziam espalhados pelo campo de batalha. Megumi olhou para eles em silêncio. Eles foram usados. Sora assentiu com a cabeça. Kenjaku os atraiu para a isca. Eles são apenas combustível para aumentar os níveis de energia amaldiçoada dentro das colônias. Yuji cerrou os punhos. Aquele desgraçado. Sora se virou. É por isso que não temos tempo. Nós libertamos Gojo. Pare Kenjaku. E acabar com o jogo do abate. Megumi assentiu com a cabeça. Mas uma réstia de esperança brilhou em seus olhos. Primeiro, nós salvamos minha irmã. Sora não respondeu. Ele simplesmente olhou para o horizonte distante. Porque ele sabia algo que Megumi não sabia. Dentro do corpo de Tsumiki Fushiguro, outra alma já havia despertado. O antigo feiticeiro Yorozu. E em algum outro lugar, Sukuna estava à espera, aguardando o momento. Roubar o corpo de Megumi. O verdadeiro pesadelo tinha acabado de começar. Capítulo 128. O pacto entre os caídos e o anjo. Sou apenas um transeunte tentando mediar a situação. As palavras casuais de Yagami Sora deixaram o ambiente instantaneamente tenso. Ele estava de pé entre Yuji Tadori e Ana Kuruzu, com as mãos preguiçosamente enfiadas nos bolsos. Mas a pressão que emanava dele estava longe de ser relaxante. Foi sutil, mas sufocante. Até mesmo o anjo que habitava o corpo de Ana sentiu isso imediatamente. O medo instintivo da presa ao se deparar com um predador. Yagami Sora. Megumi Fushiguro exalou silenciosamente. Seus ombros relaxaram. Com Sora aqui, ao menos a situação não se transformaria em um desastre. Ana Kuruzu olhou com cautela. Seus dedos ainda brilhavam com uma luz sagrada. Você também é um feiticeiro encarnado. Sora deu de ombros. Não. Apenas um ser humano comum. Ele deu um leve sorriso. Mas você se autodenomina um anjo enquanto vive no corpo de uma garota. Isso não é um pouco hipócrita? Angel respondeu friamente através de Ana. Isto é simbiose. Tenho um contrato com o dono deste corpo. Eu convivo com ela. Feiticeiros encarnados sobrescrevem o hospedeiro. Eles apagam a alma original. Essa é a diferença. Mas o olhar de Angel logo se desviou novamente, mirando diretamente em Yuji. Ou melhor, sobre a presença dentro dele. Os caídos. Sukuna deve morrer. Yuji cerrou os punhos. Um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Fushiguro. Se me matar resolvesse tudo. Cale-se. Megumi o interrompeu imediatamente. Sua voz era firme. Viemos aqui para salvar Gojo-sensei. Se começarmos a sacrificar nossos amigos, então qual é o sentido? Yuji ficou em silêncio. Mas Sora repentinamente pressionou seu ombro. Chega de drama. Ele olhou para Angel novamente. Que tal fazermos um acordo? Angel franziu a testa. Um acordo? Você quer destruir os caídos? Queremos abrir o reino da prisão. Sora apontou para cima. E você possui a técnica capaz de anular barreiras. A técnica de Angel. A escada de Jacó. Um feixe de luz divina capaz de apagar completamente técnicas amaldiçoadas. Até mesmo selos antigos. Incluindo o reino prisional. Sora levantou um dedo. Você nos ajuda a abrir o reino da prisão.
Nós liberamos Gojo Satoru. Em troca, nós ajudamos você a eliminar os caídos. Depois que tudo acabar. Megumi piscou. Essa formulação era suspeitosamente vaga. Angel também percebeu. Ela zombou. Você espera que eu confie em você? Vocês são aliados. Assim que Gojo retornar, por que você cumpriria sua promessa? E por que eu deveria poupar Sukuna agora? A luz ao seu redor intensificou-se. Técnica. Escada de Jacó. Uma colossal coluna de luz elevou-se em direção ao céu. Uma luz divina inundou o campo de batalha. Mas a voz de Sora ficou fria. Por que você não tem escolha? No instante seguinte, sua energia amaldiçoada explodiu para fora. O céu escureceu instantaneamente. O vento parou de funcionar. A gravidade distorceu-se. O próprio mundo pareceu se curvar. As pupilas de Angel se contraíram. Sua luz estava sendo reprimido. O raio divino tremia como uma vela em meio a uma tempestade. O que é esse poder? Ela existiu por mais de 1000 anos. Já vi inúmeros feiticeiros. Mas nunca qualquer um que conseguisse neutralizar sua técnica sem sequer atacá-la. Sora deu um passo à frente. Apenas um passo. Bum! Os joelhos de Angel quase cederam. A pressão por si só era como uma montanha desabando sobre nós. Não estou perguntando. Estou te dando uma chance. Sua voz era calma. Frio. Absoluto. Você não pode matar Sukuna agora. Mesmo que ele tivesse apenas um dedo. Você ainda não conseguiu fazer isso na minha frente. Portanto, a cooperação é sua única opção. Fez-se silêncio. Megumi e Yuji olharam em choque. Isso é uma negociação. Yuji sussurrou. Megumi murmurou de volta. Mais para extorsão. Após alguns segundos, a luz ao redor de Angel foi se apagando lentamente. Multar. Aceito. Mas tem uma condição. Falar. Se a embarcação perder o controle. Angel olhou diretamente para Yuji. Eu vou matá-lo. Mesmo que me custe a vida. Sora sorriu. Brilhante. Quase alegre. Negócio. O acordo foi selado. De repente, as hélices do helicóptero rugiram novamente. Chegaram mais forças militares. Helicópteros de ataque. Tanques blindados. O exército americano havia retornado. Megumi suspirou. Seriamente? Sora girou os ombros. Eu os ignorei antes. Pensei que eles entenderiam a indireta. Ele ergueu uma das mãos em direção ao céu. Manipulação de vetores. Fluxo reverso. Imediatamente, todas as hélices do helicóptero pararam. Não diminuiu a velocidade. Parou. A inércia quebrou os eixos do rotor. Os helicópteros começaram a cair. Socorro! Socorro! Os pilotos gritaram. Antes do impacto, Sora estalou os dedos. Uma força invisível manteve os helicópteros suspensos no ar. Enquanto isso, os projéteis dos tanques congelaram no ar. Suspensos como decorações. Todos olharam incrédulos. Sora estalou os dedos novamente. As conchas inverteram a direção. Bum 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 bum. Ocorreram explosões. Cada golpe desativou um tanque com precisão. Trilhos destruídos. Torres destruídas. Mas as tripulações permaneceram vivas. Em segundos, todo o batalhão foi reduzido a sucata. Sora limpou as mãos. Feito. Ele se virou novamente para Angel. Ah, sim. Esqueci-me das apresentações. Meu nome é Yagami Sora. Ele sorriu educadamente. Apenas um manipulador vetorial comum. Angel olhou fixamente para o campo de batalha destruído. Então, retribuiu o ataque. Ordinário? Ela engoliu em seco.
comparado com Sukuna. Esse homem pode ser o verdadeiro monstro. Em outro local na colônia de Tóquio número 1. Um homem seminu vagava pelas ruínas, vestindo roupas ridículas. Homem! Ele suspirou. As pessoas hoje em dia não têm senso de humor. Por que ninguém ri das minhas piadas? Seu nome era Fumihiko Takaba. Um comediante fracassado. Quem teria despertado uma técnica amaldiçoada e terrível? Se ele achasse algo engraçado, a própria realidade obedeceria. Mas ele não fazia a menor ideia. Takaba avistou repentinamente um grupo à distância. Um menino de cabelos negros cercado por poderosos feiticeiros. Seus olhos brilhavam. Oh! Aquele penteado! Parece perfeito para uma piada de mau gosto. Ele deu um largo sorriso. Tudo bem. Meu próximo show de comédia começa lá. Com uma confiança absurda. O homem capaz de rivalizar com Gojo Satoru em poder conceitual bruto. Caminhou diretamente em direção a Yagami Sora. As engrenagens do destino giraram novamente. Mas desta vez, o resultado pode ser absurdo. Capítulo 129. Capítulo 129. Comediantes. Com licença, você gosta de pão de feijão vermelho? Assim que Yagami Sora e Ana Kuruzu haviam chegado a um acordo provisório, e a atmosfera ainda estava um pouco tensa, uma voz abrupta quebrou o silêncio de repente. Todos se viraram instintivamente na direção do som. Um homem vestindo um macacão ridículo vermelho e azul e com uma estranha pintura facial apareceu por perto. Sua aparência era inacreditavelmente bizarra. Ele estava seminu, vestindo calças justas, e segurava um leque de papel dobrável como se fosse um adereço de palco. Que é aquele? Os lábios de Megumi Fushiguro se contraíram. Dentro da barreira do jogo da eliminação, onde antigos feiticeiros e jogadores assassinos lutavam até a morte, o súbito aparecimento de alguém com a aparência de um palhaço de circo pareceu completamente surreal. Parece um pervertido. Ana Kuruzu comentou sem rodeios. Ela até recuou inconscientemente. Ei! Não seja tão frio! O homem, Fumihiko Takaba, apertou dramaticamente o peito como um ator ferido. Sou um campeão da justiça. Nasci para trazer alegria a este mundo cheio de desespero. Embora meu nome artístico ainda não tenha sido decidido. Mas tudo bem. Contanto que todos riam. De repente, ele fez uma careta exagerada. PFFT. Silêncio. Silêncio total. Ninguém riu. Até o vento parou. Em algum lugar acima, um corvo passou voando desajeitadamente. Ponto. Takaba ficou paralisado. Uma gota de suor frio escorreu lentamente por sua testa. Parece que essa piada não funcionou. Ele coçou a cabeça, sem jeito. Então, de repente. Ha 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 ha. Uma gargalhada estrondosa ecoou pelas ruínas. Todos se viraram em choque. A pessoa que está rindo? Era Yagami Sora. Isso é muito engraçado. Sora bateu palmas, rindo abertamente. A frase de abertura sem sentido acaba funcionando. Realmente. Os olhos de Takaba brilharam instantaneamente. Você também acha isso? Essa foi a minha piada cuidadosamente elaborada. O super-homem do pão de feijão vermelho cai do céu. Muito criativo. Sora assentiu com a cabeça. Mas, no fundo dos seus olhos, um brilho calculista reluziu. Porque, ao contrário de todos os outros, ele podia sentir isso. A energia amaldiçoada que envolvia Takaba era errada. Não se comportou como uma energia amaldiçoada normal. Comportou-se como uma regra. Uma regra aterradora capaz de distorcer a própria realidade. Comediante. A técnica amaldiçoada de Takaba. Uma capacidade conceitual tão poderosa que tudo aquilo em que Takaba realmente acredita ser engraçado se torna realidade. Até mesmo eventos que desafiam a lógica ou a mecânica de energia amaldiçoada. Infelizmente,
O próprio usuário não tinha a menor ideia de quão desequilibrado era seu poder. Já que você aprecia meu humor. Takaba acenou animadamente com seu leque de papel. Vou fazer um truque especial que vai te fazer rir até sua barriga explodir. Muito bem então. Bum! Uma enorme explosão o interrompeu. Uma gigantesca bola de fogo desceu do céu. Atenção! A expressão de Megumi mudou enquanto ele se preparava para invocar Shikigami. Mas Yagami Sora não se mexeu. Em vez de... Ele continuou observando Takaba com interesse. Inteligência artificial. Takaba deu um pulo de susto. Seu leque de papel voou de sua mão. Espera. São efeitos especiais. Ele encarou a gigantesca bola de fogo que se aproximava. Então, um pensamento estranho lhe ocorreu. Se isso for efeito especial, é incrivelmente realista. E se uma bola de fogo desse tamanho abrir um buraco nas minhas calças e deixar minha bunda à mostra? Isso seria extremamente constrangedor. PFFT. O momento em que o pensamento se formou. A enorme bola de fogo destrutiva. Capaz de arrasar um prédio inteiro. Transformado, repentinamente, em um algodão doce rosa gigante. Plop! O algodão doce quicou inofensivamente no chão. Um doce aroma de morango perfumava o ar. Silêncio. Megumi ficou paralisada. Ana Kuruzu congelou. Yuji Tadori congelou. Até mesmo o antigo feiticeiro que lançou o ataque. Um jogador reencarnado que controlava o fogo. Fiquei completamente estupefato. O quê? Ele saiu correndo de trás das ruínas. Minha técnica inferno explosivo? Como é que isso se transformou em algodão doce? Que tipo de técnica amaldiçoada é essa? Oh! Algodão doce! Takaba correu animado. Ele arrancou um pedaço e comeu. Sabor morango. Delicioso! Você se atreve a me humilhar! O antigo feiticeiro rugiu de raiva. Sua energia amaldiçoada irrompeu violentamente. Reduza-se a cinzas. Expansão de domínio. Inferno escaldante. Bum! O ambiente se transformou instantaneamente. A temperatura disparou. O solo derreteu e se transformou em magma. Incontáveis serpentes de fogo se enroscavam no ar. Isso foi uma verdadeira expansão de domínio. Dentro de um domínio. A técnica amaldiçoada do usuário tem acerto garantido. Oh não! A expressão de Megumi tornou-se séria. Yagami. Contra-ataque com um domínio. Mas Sora permaneceu completamente calmo. Em vez disso, ele se voltou para Takaba. Com um sorriso travesso. Ei, comediante. Essa cena não parece um filme tokusatsu? Takaba piscou. Um filme de tokusatsu. Então a ficha caiu. Oh sim! Um monstro aparece e aprisiona o herói em um mar de chamas. De acordo com o roteiro. Deveria começar a chover agora. E não apenas chuva. Uma chuva torrencial super dramática que apaga todo o fogo. E definitivamente deveria haver uma música de fundo triste. Assim que suas palavras terminaram. O céu mudou. Nuvens escuras se formaram instantaneamente. Então, zumbido. Começou um aguaceiro torrencial. Mas essa chuva era estranha. Cada gota trazia um frio intenso. SSSSS. As serpentes de fogo flamejantes foram extintas instantaneamente. Até mesmo a própria expansão de domínio começou a entrar em colapso. O incêndio descontrolado desapareceu sob a tempestade sobrenatural. O antigo feiticeiro olhou horrorizado. Meu domínio? Foi extinto pela chuva. Que tipo de lógica ridícula é essa? Ainda não acabou. Sora apontou para o feiticeiro atônito. Com um sorriso travesso. Olhe para o rosto dele. Ele não parece um cara que esqueceu o guarda-chuva e ficou completamente encharcado. PFFT. Takaba caiu na gargalhada histérica. Ha ha ha.
Perfeito! E olhem só para o cabelo dele. A chuva estragou tudo. Ele parece uma alga marinha molhada. É. A imaginação de Takaba continuava a correr solta. Se ele escorregasse e de repente caísse de cara no chão. Isso seria hilário. Muito bem então. Ai! O antigo feiticeiro escorregou subitamente. Em terreno perfeitamente plano. Apesar de ser um veterano de batalha com séculos de história. Ele foi arremessado para frente como alguém que pisou numa casca de banana. Colidir. De cara para baixo. Diretamente para dentro de uma poça de lama. Ha 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 ha. Takaba rolou no chão rindo. Essa é a melhor cena de comédia pastelão do ano. O feiticeiro azarado ficou deitado de bruços na lama. Seu corpo inteiro se contraiu. Quando ele tentou se levantar, ele percebeu algo aterrador. Sua energia amaldiçoada havia desaparecido. Como se a queda a tivesse apagado completamente. Isso, que tipo de técnica? Esse foi o último pensamento antes de perder a consciência. Foi um absurdo. Ilógico. Completamente irracional. Tudo bem. Yagami Sora estalou os dedos. A estranha chuva parou imediatamente. Ele caminhou em direção a Takaba e estendeu a mão. Excelente desempenho. Tem interesse em se juntar à nossa trupe? Estamos planejando salvar o mundo. E ao longo do caminho, transformar o chefe final mais forte em uma piada. Takaba piscou. Então, agarrou a mão de Sora com entusiasmo. Claro! Salvar o mundo é um roteiro tão clichê. Mas com as minhas piadas. Vai ser hilário. Acompanhando o desenrolar desses acontecimentos, Megumi e Ana trocaram olhares atônitos. Eles perceberam algo de repente. Comparado com Sukuna. Esses dois juntos? Eram muito mais aterrorizantes. Um comediante capaz de reescrever a realidade. E um monstro que controlava todos os vetores existentes. Essa combinação? Era absolutamente imparável. Capítulo 130. Intervenção militar dos Estados Unidos? Enquanto isso, num edifício governamental fortemente protegido e de maioria branca, do outro lado do Oceano Pacífico, uma reunião secreta sobre o futuro da humanidade estava em andamento. Na extremidade de uma longa mesa de conferência, estavam sentadas algumas das figuras mais poderosas do mundo. Generais, cientistas, membros do gabinete e o presidente dos Estados Unidos. Em frente a eles estava sentado um homem vestido com as vestes de um monge budista. Sua expressão era calma. Sua postura era elegante. Mas os pontos que cruzavam sua testa tornavam a atmosfera sutilmente perturbadora. O homem falou em voz baixa. Senhores. Era Kenjaku. Ele levantou a mão. Uma projeção holográfica apareceu no centro da sala. Na tela, cenas do interior das barreiras do jogo de eliminação no Japão foram exibidas em tempo real. Os feiticeiros lutaram violentamente. As chamas irromperam. Relâmpagos rasgaram o céu. A gravidade distorceu o solo. Prédios desabaram sob a ação de forças sobrenaturais. Kenjaku deu um leve sorriso. Esse fenômeno é chamado de energia amaldiçoada. Energia que nasce das emoções humanas. Ele fez uma pausa. Então prosseguiu calmamente. Em outras palavras, uma fonte de energia inesgotável. A projeção holográfica deu um zoom. Um feiticeiro lançou uma técnica poderosa. A produção de energia rivalizava com a de um ataque de míssil. Kenjaku abriu os braços. Se a humanidade pudesse aproveitar essa energia. Chega de combustíveis fósseis. Chega de crises energéticas. Chega de destruição ambiental. O silêncio tomou conta da sala. Mas Kenjaku não havia terminado. Sua voz ficou mais suave. Mais tentador. E essa energia também fortalece o corpo humano. Com a devida pesquisa, os seres humanos poderiam transcender os limites biológicos.
Talvez até mesmo alcançar a imortalidade. A palavra pairava no ar como veneno. Imortalidade. A tentação mais antiga da humanidade. Um general de 4 estrelas finalmente se pronunciou. O que exatamente vocês querem de nós? Kenjaku sorriu. É simples. Ele apontou para a tela. Nos feiticeiros que lutam dentro da barreira. Essas pessoas possuem a chave. Seus cérebros contêm a estrutura necessária para manipular energia amaldiçoada. Em outras palavras, são as amostras perfeitas. Ele fez uma pausa. Então disse friamente. Ou, se preferir um termo mais simples. Baterias. Se você os capturar e analisar seus cérebros, você desvendará o segredo da energia amaldiçoada. Ele prosseguiu calmamente. O Japão está atualmente isolado. As barreiras bloqueiam a comunicação. O governo perdeu o controle. Esta situação oferece a oportunidade perfeita. Se as suas forças armadas entrarem sob o pretexto de evacuação ou manutenção da paz, é possível capturar centenas de feiticeiros sem resistência internacional. Os olhos de Kenjaku brilharam. Se isso der certo, os Estados Unidos dominarão o mundo por mais 100 anos. O silêncio tomou conta da sala. Então, o presidente falou. Operação aprovada. Pela liberdade. E paz. Distante. Águas próximas ao Japão. Uma enorme frota naval flutuava silenciosamente no oceano escuro. Oficialmente, eles estavam realizando um exercício militar conjunto. Na realidade, essa era uma força de invasão em grande escala. Porta-aviões. Navios de assalto anfíbio. Destruidores. Submarinos nucleares. E uma unidade militar especializada, criada para capturar feiticeiros vivos. Nas profundezas do mar, um submarino nuclear da classe Ohio movia-se silenciosamente pela água. Sua missão: bloqueie a área. Assegure-se de que nada dentro da barreira possa escapar. Dentro do centro de comando, o capitão observou a imagem do sonar. De repente, contato! O operador do sonar gritou. Objeto não identificado se aproximando em velocidade extrema. O capitão franziu a testa. Um torpedo? Não, senhor. A voz da operadora tremia. Velocidade superior a 500 nós. E acelerando. A expressão do capitão mudou. Aquela velocidade debaixo d'água era impossível. A menos que... Bum! O submarino inteiro tremeu violentamente. O casco gemeu como uma besta moribunda. Alarmes soaram em todos os compartimentos. O que aconteceu? Relatório. Casco externo danificado. Câmara de pressão comprometida. Algo está em cima do submarino. Ative as câmeras externas. O monitor ligou intermitentemente. Todos ficaram paralisados. Nas profundezas escuras do oceano, um jovem estava de pé, calmamente, no topo da torre de comando do submarino. Sem equipamento de mergulho. Sem suprimento de oxigênio. Sem proteção. No entanto, a água do mar ao redor parecia repelida por uma barreira invisível, formando um vácuo em torno dele. Yagami Sora. Ele olhou para o enorme submarino sob seus pés com uma leve curiosidade. Então este é um submarino nuclear. Ouvi dizer que seu reator pode operar por décadas sem reabastecimento. Embora ele tivesse pouco interesse em tecnologia moderna, essa máquina continha uma energia imensa. E para ele, energia significava poder. Desde que dominou a técnica amaldiçoada reversa em níveis mais profundos de manipulação vetorial, sua necessidade de energia havia aumentado. Especialmente diante do inevitável confronto contra Ryomen Sukuna. E o muito mais misterioso Kenjaku. A energia amaldiçoada comum já não era suficiente. Ele precisava de algo maior. Algo mais puro. Energia nuclear.
Ele deu um leve sorriso. Ainda é uma espécie de vetor. Ele colocou a mão no casco do submarino. Manipulação de vetores. Extração de energia. Zumbido. Dentro do submarino. O reator repentinamente produziu uma vibração estranha. Não está superaquecendo. Não vai explodir. Algo muito mais estranho. A energia do reator estava sendo extraída à força. Aviso! A produção do reator está caindo rapidamente. Temperatura central diminuindo. Como isso é possível? As barras de combustível ainda estão ativas. Os engenheiros entraram em pânico. Isso violava todas as leis conhecidas da física. Fora. O corpo de Sora começou a brilhar levemente em azul. A radiação de alta energia estava sendo convertida à força. Comprimido. Refinado. Transformada em pura energia amaldiçoada. Uma onda de energia imensa percorreu seu corpo. Fortalecimento muscular. Células de reforço. Purificando circuitos de energia amaldiçoados. A sensação foi avassaladora. Melhor do que devorar espíritos amaldiçoados. Muito melhor. Nada mal. Sora deu um tapinha casual no submarino. O reator já havia ficado completamente silencioso. O outrora poderoso submarino nuclear. Agora não passava de um caixão de metal sem energia, afundando lentamente em direção ao fundo do mar. Quanto aos soldados lá dentro, ele não tinha intenção alguma de matá-los. Mas a esta profundidade, sem energia, a sobrevivência deles dependia da sorte. Ele olhou para cima. Seu olhar penetrou o oceano. Travou o rastreamento na frota na superfície. Dezenas de navios de guerra. Reatores múltiplos. Uma montanha de energia. Mais baterias. Sora deu um leve sorriso. Se os americanos vieram de tão longe, seria indelicado não aceitar os presentes deles. Ele dobrou os joelhos. Então, bum! Como um míssil intercontinental, ele atravessou o oceano em alta velocidade, disparando em direção à superfície a uma velocidade impossível. Atrás dele, o submarino que outrora representou o auge da engenharia humana, desceu silenciosamente para o abismo. A guerra tinha acabado de começar, mas o resultado já parecia inevitável. Por que no campo de batalha chamado jogo de eliminação? Diante de um feiticeiro capaz de manipular todos os vetores, os exércitos modernos não eram nada mais do que formigas ligeiramente maiores.